vídeo irei falar um pouco sobre a nossa atualidade, e uma delas é o posicionamento de Lula sobre o terrorismo e genocídio na faixa de Gaza, com seu posicionamento ao denunciar e gritar para o mundo a crueldade e a dizimação dos povos palestinos na faixa de Gaza por Israel. E isso trouxe uma crítica positiva no meio desse cenário terrorista na faixa de Gaza, onde o mundo se despertou e se inclinou com um olhar mais centralizado e atencioso sobre os miseráveis palestinos na faixa de Gaza. Quase da metade dos povos palestinos foram dizimados, mais de 30 mil mortos. Entre esses 30 mil mortos, mais de 10 mil crianças morreram, e outras ainda continuam na parte sul de Gaza. Então, esse pronunciamento de Lula denunciando esse terrível genocídio sobre os povos palestinos ativou a atenção das nações do mundo inteiro. E isso é positivo, porque faz com que as Nações Unidas tomem atitudes necessárias para reparar essa absurda chacina sobre os povos palestinos. Com a criação do Estado de Israel em 1948, os povos palestinos viraram uma nação sem pátria, só restando a atual faixa de Gaza e o território chamado Cisjordânia para os palestinos. Também a ONU, no ano de 1947, propôs aos palestinos uma criação de um Estado palestino, mas que essa proposta não seria viável para os palestinos, porque eles iriam ficar com uma pequena quantidade de terra e, além disso, inférteis, onde os judeus ficariam com a maior quantidade de terra e férteis. Dessa forma, foi renegado essa proposta, ou seja, renegada essa proposta pela Liga Árabe. No ano de 2006, na faixa de Gaza, o Hamas ganhou as eleições, consolidada um ano depois por uma espécie de golpe de Estado que expulsou políticos palestinos moderados do enclave. Desde então, não foram realizadas novas eleições em Gaza, com o Hamas exercendo domínio absoluto na região. Além disso, o território passou a enfrentar um rigoroso bloqueio econômico por Israel. As raízes ideológicas do grupo remontam à Irmandade Muçulmana, um movimento fundado no Egito na década de 1920, que influenciou diversos grupos radicais. O grupo esteve envolvido em 5 conflitos intensos com as Forças Armadas israelenses, ocorrido em 2008 a 2009, 2012, 2014, 2021, 2023 e se estende até hoje, 2024. Mas o que está em jogo nisso tudo? São aquelas pessoas que não fazem parte do grupo terrorista Hamas. São os civis, principalmente crianças indefesas, que perdem a vida e a família por causa de homens ambiciosos querendo dominar terras e implantar ideologias religiosas a qualquer custo. Isso tanto do grupo do Hamas como de Israel. E com tudo isso, quem sofre são as pessoas que não têm nada a ver com suas ambições e ideologias religiosas. E é disso que Lula está colocando em pauta. São as vidas inocentes que já se perderam milhares, infelizmente. Com essa atitude de Lula, ele está sendo ovacionado e admirado por dezenas de líderes de estados, ou seja, de países. São atitudes como esta que podemos mudar o mundo. Já ouvi pessoas falarem que não deveriam falar e comparar o genocídio de Gaza por Israel com o nazismo. E por que não? Temos sim que lembrar o mundo o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, para que isso nunca mais se repita. E principalmente a missão do historiador é sempre lembrar fatos terríveis assim como o nazismo para a sociedade, conscientizando-as de que eventos como este não mais se repitam e que sejam denunciados. Quando analisamos os ataques de Israel em Gaza, é algo surreal, onde Israel começou
a encurralar os palestinos do norte para o sul de Gaza, onde os palestinos não têm saída, porque de um lado fica o mar Mediterrâneo e do outro fica a fronteira com o Egito. E o Egito não tem estrutura suficiente para comportar todos os refugiados palestinos. Em relação da diplomacia entre Israel e Brasil, pode haver sim um rompimento diplomático entre os dois países. Havendo um rompimento das trocas comerciais entre Israel e Brasil, onde quem sai perdendo muito mais nessas relações comerciais é Israel, porque Israel vende mais para o Brasil do que o Brasil compra de Israel. Então, Israel precisa mais dessa movimentação da venda das suas mercadorias para fortalecer sua economia. O Brasil não tem muitas relações comerciais com Israel. Israel ocupa a 34ª posição do ranking dos países que importam produtos brasileiros. O maior país que o Brasil tem uma fortíssima relação comercial é com a China. A China é a principal parceria diplomática comercial com o Brasil. Claro, existem outros países, mas em primeiro lugar está a China. Então, quando alguém lhe falar que não podemos relacionar um evento histórico com outro, diga a ele que a história não morre, ela é viva, é vida. Ontem, hoje e sempre. E que precisamos sim denunciar e lembrar o mundo para que se conscientizem e que eventos históricos, assim como o nazismo, nunca mais se repita. Por hoje só, e até o próximo vídeo.